Irmãos, preste atenção, escute. O Senhor me mostrou uma escadaria de um mármore finíssimo, e ela estava a um passo daquela escada, e o Senhor disse: vês tu aquela escada? Eu disse: vejo. E o Senhor disse para mim: esta é a escada do arrebatamento. Tu dirás ao meu povo que eles estão a um passo para subir. Olá, meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês aqui do canal Sonhos de Profeta. O meu nome é Marcos, seja muito bem-vindo em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, esse que vocês acabaram de ouvir, esse é o pastor Evandro Santos. Ele vai contar todo o seu relato aqui. Ele viu a boldas do cordeiro, ele viu a mesa preparada para a noiva, ele viu que está tudo pronto para o arrebatamento da igreja. Meus irmãos, foi tão forte o que aconteceu com ele que a sua esposa e as pessoas que congregavam com ele na igreja, eles pensaram até que ele estava tendo um infarto ou algo assim. E no momento em que ele estava ali tendo essa experiência com Deus, ele ficou hospitalizado, o seu corpo ficou no hospital, mas o teu espírito, irmãos, estava com Deus. E é muito forte o que ele vai contar aqui para todos vocês. Que Deus abençoe a todos e vamos para o vídeo. Quero compartilhar com os irmãos que nós passamos no dia 12 de abril por um arrebatamento de aproximadamente umas 10 horas, em que, enquanto a minha família sofria, lutando e questionando com a medicina, eu estava lá com o Senhor. Eu fiquei ali deitado, olhando para o teto da casa, e começou a me dar uma agonia. Foi adormecendo o meu lado esquerdo. Eu disse: Senhor, eu vou morrer mesmo. E a minha esposa lá na lavanderia começou a cantar: sozinho estás a navegar o mar da vida, grandes surpresas traz. Quando eu comecei a ouvir aquele louvor, a voz dela foi sumindo. E esse lado começou a adormecer, e eu segurei com a minha mão direita na manga da camisa. E eu gritei o nome dela, Elda, mas ela não pôde me ouvir. Quando eu gritei, desapareceu o teto da casa, as paredes, e o céu se abriu. Quando o céu abriu, eu comecei a ver descer 5 seres, e eles vieram descendo em direção ao meu quarto. E quando eles chegaram, se posicionaram 2 aos pés da cama e 2 na cabeceira. E o outro veio e me pegou assim pelas costas, e me levantou assim e disse: chegou a hora, você vai comigo agora. E começou a subir. Eu vi o meu corpo em cima da cama, e ele começou a subir comigo, e eu vi aqueles anjos lá em volta da cama. E eu vi quando chegou o diácono, o irmão Joás, e o cooperador, irmão Vidal. E naquele momento, eles disseram: nós viemos aqui falar com o pastor com urgência, depressa, tem um problema lá na igreja que só ele pode resolver. E o Senhor me deixava ouvir o diálogo deles. E eles conversavam, ele dizia: tem um problema lá e nós precisamos do pastor. Minha esposa disse: olha, ele está no quarto e pediu que não quer ver nem eu, nem os filhos dele hoje. Ele quer ficar trancado dentro daquele quarto. Mas eles disseram: mas a gente precisa falar com o pastor. Ela disse: tudo bem, mas se ele achar ruim é problema de vocês. Quando ela abriu a porta, que ela olhou em cima da cama, ela gritou, pulou de joelhos em cima da cama e gritou: corre, porque o pastor está morrendo. E ela batia com as mãos nos meus peitos e dizia: Senhor, tu disseste que faria de mim uma guerreira. Devolve a vida do meu marido. Devolve a vida do meu pastor. Não deixa ele morrer não. Meus irmãos entraram, começaram a orar e clamavam. Pediam: Senhor, devolve a vida do pastor. Ele não pode morrer. E eles ligaram para o hospital, não tinha ambulância. Ligaram no quartel da polícia, porque lá trabalha um presbítero e um diácono nosso.
não tinha nenhuma viatura. Eles disseram o que fazer agora. Chegou o presbítero irmão Jairo. Aí chegou uma viatura da polícia. Eles disseram: não, nós temos uma forma de transportar o corpo dele daqui de dentro sem nenhum problema. E eles começaram a tirar meu corpo de dentro de casa, arrumaram uma caminhonete, uma estradinha, forraram o colchão, colocaram o meu corpo em cima. E naquele momento, eu via eles clamando e dizendo: Deus, não faz isso conosco, não. E eu olhei e disse: Senhor, por que tu deixaste aqueles anjos lá? Ele disse: eles vão cuidar do teu corpo até tu voltares. E eles saíram, levaram o meu corpo para o hospital. Quando entraram no hospital, o médico olhou assim, balançou a cabeça e disse: aqui não tem mais jeito, não. Mas mesmo assim, colocaram balão de oxigênio, colocaram soro e começaram a aplicar injeções e mais injeções. E eu via tudo aquilo. Tiraram do pronto-socorro, levaram para um quarto. E a mãe de uma irmã da nossa igreja, que é secretária da ETAD, é uma enfermeira que trabalha lá. E enquanto isso, a notícia se espalhava e os irmãos começaram a se agregar na porta do hospital. Começaram a se agregar os obreiros, pastores, presbíteros. E aquela enfermeira olhou e disse: doutor, esse povo que está aí fora, tudo é da igreja desse pastor. Manda abrir o portão e deixa eles entrar, porque eles dizem que quando para nós não tem mais jeito, para eles tem. E eu vi na hora que ele olhou assim em cima da cama e disse: manda o porteiro abrir o portão e deixa eles entrar. Não tem mais jeito mesmo. Eu só vou mandar para Porto Velho porque a família e eles estão exigindo, mas esse homem não tem mais jeito. E eu vi quando a minha esposa com os meus filhos entraram, os obreiros, e o Senhor disse para mim assim: agora basta, você não precisa ver mais nada, sobe comigo. E começou a subir, foi subindo, subindo. Quando chegou nas esferas espirituais, havia uma porta muito grande. Ele disse: vês tu esta porta? Eu disse: vejo. Fiquei olhando aquela porta. Ele disse: eu já arrebatei a muitos, mas tu terás o privilégio. Esta porta aqui é a porta que dá acesso à sala das bodas do Cordeiro. A porta abriu e ele começou a entrar comigo e caminhar. No centro daquela sala havia uma mesa muito extensa, parecia não ter fim, e muitas cadeiras arrumadas em volta dela. E o que eu achei mais interessante é que os irmãos que já partiram para a eternidade estavam sentados lá, lado a lado, como os irmãos estão aqui. Ladeado um ao outro, havia uma paz, uma tranquilidade, um sossego naquele lugar. E ele foi caminhando comigo, caminhando. Eu posso descrever alguns irmãos, como alguns obreiros que trabalharam comigo, e eu sepultei eles. Mas posso fazer menção do pastor Bernardo Jones, pastor Eurico Bergs, Daniel Berg Gunaving, que eu conheci por foto, mas pude vê-los lá. Eu poderia descrever muitos irmãos que eu vi lá. Mas chegou um dado momento da caminhada que ele parou, e um daqueles seres que estava sentado ficou em pé, olhou para mim e disse: a última vez que eu te vi, tu eras uma criança. E eu fiquei olhando, e a minha mãe tinha uma dúvida acerca do meu pai, porque quando ele partiu para a eternidade, ele tinha 2 meses que tinha reconciliado. E quando aquele ser ficou em pé, o Senhor disse para mim: este aí é o teu pai, está aqui comigo. Tua mãe, teus irmãos e você ficavam pensando, mas ele está aqui. E continuou caminhando comigo.
Meus amados, parecia uma caminhada que não teria fim mais. Aquela mesa era muito extensa, muito longa. Mas quando chegamos no final da mesa havia um cortinado muito grande. E ele atravessou aquele cortinado comigo. Quando atravessamos aquela cortina havia uma outra porta. E ele disse: vês tu esta porta também? Eu disse: vejo. Ele disse: esta porta é a porta que dá acesso ao trono do Pai. E eu pedi: então abre, me deixa ver. Ele disse: não pode, ainda não chegou a hora. E quando ele disse isto para mim, ele disse: volta comigo. Quando nós entramos na sala de volta, ele disse: olha para a mesa. E eu olhei e a mesa não tinha nada em cima. Muitas cadeiras vazias. E o Senhor disse: sabe por que aquela porta ainda não pôde ser aberta? Eu disse: não. Isso é porque os outros ainda não chegaram. Eu quero que você olhe para o irmão que está aí do seu lado e diga para ele: falta você lá. A minha e a tua cadeira está lá. Há um lugar reservado para cada um de nós. Mas naquele momento o Senhor disse para mim: tu precisas voltar. E eu disse: Senhor, eu não quero voltar. Me deixe aqui. Tu sabes que o mundo nos odeia. Ele disse: mas tu tens que voltar porque você precisa trazer os outros. Eu disse: mas eu não quero voltar mais não, me deixe aqui. Ele disse: vem comigo que eu vou te mostrar uma das razões porque tu precisas voltar. Saímos daquela sala e ele desceu comigo até uma certa altura e trouxe a cidade onde eu sou pastor bem próximo e disse: olha e ouve. E eu ouvia os irmãos clamando, as crianças, a cidade inteira clamava. Até o padre Silva, pastor Zé Wellington, que é o padre da cidade, colocou toda a comunidade católica e dizia: vamos clamar a Deus e pedir que devolva o pastor de volta, porque ele é importante para a nossa cidade. Ele foi lá na minha casa dizer para minha mãe, disse: quando a senhora tiver notícia, nos informe, para que eu informe aos fiéis lá, que o pastor está bem. O Senhor disse: tu precisas voltar. E eu ouvia os irmãos clamar e dizia: Senhor, devolve o nosso pastor, porque ele é como um pai para nós. Mesmo ouvindo tudo aquilo, eu ainda disse: Senhor, mas eu não quero voltar mais. Me deixa aqui. Ele disse: tu precisas voltar, ainda tem muita gente que precisa de você. Meus amados, eu tenho 21 anos que estou trabalhando. Eu comecei ainda adolescente no ministério itinerante. Preguei praticamente durante 14 anos viajando pelo Brasil. Mas depois o Senhor me deu uma igreja para pastorear. Eu não queria voltar mais. Mas ele disse: vem comigo que eu vou te mostrar mais alguma coisa antes que tu voltes. Tu sempre ora e me pergunta como é a peleja, como é a guerra. E eu vou te mostrar agora. E o que o Senhor me mostrou, se nós vermos com os olhos humanos, nós enlouquecemos. Mas nós subimos e o Senhor disse: olha para a terra. E eu via os demônios como nuvens de gafanhotos. E havia um brado entre eles dizendo assim: nós temos que parar a igreja. E eles gritavam com ira, com fúria, e diziam: temos que parar a igreja. Nós temos que parar a igreja. E quanto mais eles gritavam, ia aumentando a ira, a fúria. E o Senhor dizia: não pare de olhar, observe. Enquanto eu observava, de repente eu vi carros virando. E eu vi quando o Senhor baixou a cabeça assim. E disse: é por isso que eu não tenho prazer na morte do ímpio.
Porque como eles não conseguem fazer nada contra a minha igreja, eles destroem os ímpios, matam os ímpios. Você não sabe de quantos livramentos Deus faz com você no decorrer do seu dia a dia. Bem expôs o apóstolo Paulo quando ele disse: por amor a ele somos expostos à morte o dia todo. Ele não pode fazer nada conosco se não houver uma permissão de Deus. Se acontecer foi porque Deus permitiu, mas para que o nome dele seja glorificado. Mas enquanto aqueles demônios pelejavam, o Senhor disse: olha para a tua direita agora. Quando eu virei para a minha direita, eu vi aquela noiva que eu via no dia do casamento. Ela era enorme. E uma voz vinha por trás dela dizendo assim: ela vai triunfante. Ela vai triunfante. E eu vi aquela noiva caminhando, meus amados. E enquanto ela caminhava, aquelas nuvens de demônio iam se ausentando, as trevas iam desaparecendo, e a voz continuava a bradar dizendo: ela vai triunfante. Se você é a igreja, não há empecilho. Se você é a igreja, não há impedimento. Se você é a igreja, não há quem o detenha. Se você é a igreja, as portas do inferno não prevalecem. Mas enquanto aquela noiva caminhava, meus amados, e aquela voz dizia que ela vai triunfante, o Senhor me mostrou uma escadaria de um mármore finíssimo, e ela estava a um passo daquela escada, e o Senhor disse: vês tu aquela escada? Eu disse: vejo. E o Senhor disse para mim: esta é a escada do arrebatamento. Tu dirás ao meu povo que eles estão a um passo para subir. Não há muito tempo, mas não. Muitos dos nossos projetos, meus amados, vai ficar para trás. Muitos dos nossos projetos ficarão. Mas o Senhor disse para mim: vem comigo. Subiu mais um pouco e disse: olha para a terra agora. E eu olhei. E o Senhor me disse: vês tu esta geração? Eu disse: vejo. E o Senhor disse: esta é a geração perversa e maligna. E não haverá outra depois desta, não. Esta é a geração da grande tribulação. Ele disse: olha para a terra agora. E naquele momento uma chuva começou a cair. Eu disse: Senhor, mas que chuva é esta? Ele disse: esta é a minha graça que eu estou derramando sobre o meu povo. E eu vou renovar a mente deles e o coração, e vou trazê-los de volta de novo. Eu vou trazê-los de volta ao princípio, ao começo. Chega de lamento, meus amados, de ficarmos reclamando. O Senhor mandou eu dizer por onde eu passar que agora chegou o tempo da igreja. É o nosso tempo, é a nossa hora. É o nosso momento. Temos que triunfar. Temos que ocupar o nosso espaço. Temos que ocupar os nossos lugares. Tem muita gente querendo parar a nossa caminhada. Mas o Senhor disse para mim: diga ao meu povo que agora é a hora da minha igreja. É o nosso tempo. E aquela chuva ia se derramando. Chegou o momento que eu tive que voltar, mas eu questionava: não me deixa voltar não, porque lá é muito especial.
Senhor disse para mim: eu vou deixar uma marca em você. Eu vou deixar uma marca. E eu disse: Senhor, como será esta marca? Tu saberás depois. Só que eu vou usar as tuas mãos como médico no meio do meu povo. Mas agora você precisa voltar. E o Senhor desceu comigo de volta. Chegou no hospital, eu senti, via o meu corpo. Senti quando o Senhor colocou de volta. Os anjos ainda estavam ali cercando a cama, lá no hospital, os 4. Os médicos já tinham feito tomografia, tirou o líquido da coluna, já tinha feito ressonância magnética, já tinha feito eletrocefalograma, eletro do coração, tinha feito tudo. E quando eles diziam assim que não tinha mais jeito, a minha esposa disse, pastor Zé Wellington, que aqueles anjos que estavam ali faziam com que o meu corpo desse uma convulsão. O sangue subia dos pés para a cabeça, roxeava tudo, e o médico dizia: agora morre. E aí paralisava tudo de novo. Era Deus ali, os anjos tomando conta. No momento que eu cheguei, a médica tinha mandado isolar e disse: deixa lá na última ala, no canto, porque daqui a pouco nós vamos entregar o corpo dele para a família. Isso já estava anoitecendo. Minha família já estava lá, vários obreiros na porta do hospital, preocupados, chorando. E quando eu voltei, a médica já tinha ido embora, já tinha entrado outro médico de plantão. Quando eu voltei, ele chegou perto de mim, olhou e disse: está tudo bem? Eu disse: estou bem. Ele disse: manda chamar a família dele. Minha mãe entrou, segurou na minha mão chorando. Eu olhei para ela e disse: eu não queria voltar mais. Ela ficou olhando para mim. Eu disse: eu não queria voltar mais. Eu estive lá, ele me levou lá. Eu vi o meu pai. Aí ela regalou os olhos assim. Eu disse: a senhora pensa que eu estou delirando, mas eu não estou delirando, não, eu estou lúcido. Eu estou lúcido. Tiraram daquela ala, me levaram para um quarto. Quando eu estava lá no quarto, entrou um rapaz e ficou passando a mão no meu braço assim, olhando para mim, chorando. Depois de alguns minutos ele saiu e foi embora. A junta médica chegou composta de 6 médicos. Meu irmão disse que era 5, mas eu vi entrar 6. E um deles ficou nos pés da cama onde eu estava. E o doutor Paulo Zene, que estava, o neurologista que cuidava do caso, e a equipe médica, e eles começaram a dizer: olha, para mim o caso dele é esse, ele vai ficar com sequelas assim. E o médico que estava bem no pé da cama estendeu a mão assim e disse: olha, não acredite em nada do que eles estão dizendo, porque a tua vida está nas minhas mãos. E aquele médico saiu e foi embora. Aí minha família ficou preocupada e disse: não, nós temos que tirar ele desse hospital aqui, vamos mandar para um hospital particular. Chegou comigo no hospital particular. Quando cheguei lá de noite mesmo, uma senhora estava lá há quase 90 dias, o marido dela estava internado, fazendo um tratamento. Havia um buraco nas costas dele, desse tamanho assim, ó. Uma ferida. E a esposa dele entrou lá no quarto e começou a falar com a minha esposa, contar a situação do que estava passando. E naquela hora o Senhor disse para mim assim: estende a tua mão para ela. E eu estendi. Quando ela segurou na minha mão, eu disse: Deus abençoe a senhora. E ela saiu do quarto chorando. Dormimos aquela noite. Amanheceu, a enfermeira foi lá no quarto fazer o curativo. Quando tirou todos aqueles aparatos do curativo, a enfermeira deu um grito. Quando ela gritou, ela disse: o que aconteceu? Só tem uma casca da ferida desse tamanho assim, nos esparadrapos. Aí a mulher do homem olhou e disse: foi aquele pastor que está lá no quarto 13. Ele me abençoou ontem, eu trouxe a bênção e Jesus curou meu marido. Saiu correndo, deixou a enfermeira, invadiu o meu quarto às pressas,
sentou na beira da minha cama e disse: muito obrigado. Eu disse: o que foi que aconteceu? Ele disse: o senhor me abençoou ontem e Jesus curou meu marido, a ferida fechou, os médicos já tinham desenganado ele, a ferida fechou, e quando eu sair daqui com meu marido, eu vou direto para a igreja me reconciliar e vou dizer que Deus é maravilhoso. Naquele dia Jesus salvou 12 enfermeiras naquele hospital. Uma entrava e a outra saía, e Deus me dava a palavra e eu transmitia, e elas se ajoelhavam na beira da cama e eu orava ali com aquele soro no braço, injeções e mais injeções, e Deus me usando ali. E eu estou viajando pelo Brasil afora. Só que já por 3 vezes o Senhor disse para mim: tenha pressa, porque tu vais ficar por pouco tempo na terra. Eu já chamei minha esposa e consolei o coração dela. Já falei com os meus filhos e falei com a igreja da qual eu sou pastor. Eu disse: os meus dias aqui na terra serão poucos. Mas esses poucos dias que eu tenho, eu quero fazer a vontade dEle. Eu só quero contar com as vossas orações. Eu sei que muitas lutas virão, muitas dificuldades, mas eu tenho uma certeza que aquele que me chamou me capacitou. E se Ele me capacitou, Ele há de me sustentar. E eu louvo a Deus pela vida do Senhor, pastor. Ainda sem conhecê-lo, eu sempre fui o teu admirador. E eu agradeço por ter me dado esta oportunidade de estar aqui. Glória a Deus, meus irmãos, é muito forte. E eu creio que o pastor Evandro Santos, irmãos, é um homem de grande intimidade com Deus. E ele foi muito feliz, irmãos, em suas palavras, em dizer que muitas pessoas não terminarão os seus projetos, porque nós cremos, irmãos, que o tempo está próximo. É chegado o tempo, irmãos, em que o Senhor irá buscar a sua igreja, e com Ele nós estaremos ali na boldas do Cordeiro. Com o Senhor nós cearemos, e será um evento, irmãos, maravilhoso, que o Senhor preparou para a sua igreja. E esse é o nosso maior desejo, irmãos, é estar com o nosso Senhor e Salvador, amém? Espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida e que Deus venha abençoar você e toda a sua família, amém? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.